Olá, meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile. Estou aqui direto do Museu dos Orixás, que fica dentro do meu templo de Umbanda. O meu templo de Umbanda, que é o Templo Escola, fica aqui em Itanhaém, no Recanto Rosa dos Ventos, onde nasceu o Santuário Nacional de Santa Saracalho, o primeiro santuário a Santa Saracalho no Brasil. Nasceu aqui nesse espaço e nós tínhamos as visitações das pessoas, e este era um ponto de referência onde falava-se dos orixás na questão africana. E eu estou direto aqui deste cenário para vocês, dessa energia, para começar mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, especial Mistérios. A série Mistérios está fazendo um sucesso em nosso canal, todos comentando, gostando e querendo saber mais sobre espiritualidades, fenômenos espirituais, histórias sobre a espiritualidade. Hoje nós vamos estar falando principalmente sobre as histórias sobrenaturais que aconteceram comigo. Eu posso estar dando relatos para vocês, e principalmente sobre a espiritualidade, o dom mediúnico. Muitas pessoas falam: Gil, como é? Fala sobre o seu dom mediúnico. Você é sensitivo? Você é tarólogo? Você é pai de santo? Você é babalaô? Você é candomblecista, umbandista? O que você é? Bom, o meu fundamento, ele vem completamente dos orixás. A minha etnia de nascença é cigana, de sangue. E a religião que eu escolhi seguir e processar e professar a outras pessoas e passar como missão é a Umbanda. A Umbanda, eu tenho uma base grande vinda dos orixás africanos, do candomblecismo, e sou fundamentado e sou um líder espiritual na Umbanda, desde os 17 anos de idade, consagrado pela federação, federado, tudo mais, toda aquela história, vem desde berço, desde o meu nascimento até aí, com toda essa história. É a religião que mais me cativou em questão de aprendizado. Gosta de tudo que acontece lá? Não. Assim como questiona muito, como você tem que questionar também em todas. Nenhuma é perfeita, nenhuma religião é perfeita, nenhuma é a toda certa, nenhuma é toda errada. Existe aquela que mais se encaixa ou não encaixa com você, e até aquela que nenhuma encaixa, e você está tudo certo. Basta você ser uma pessoa de bem. Ser uma pessoa de bem indifere a qualquer religião. Porém, os dons vêm da religião? Não, não vem da religião. O dom você adquire na religião? Também não, você nasce com ele. Teu destino, tua história vem com você. E, porque você é de uma religião de Umbanda, você tem dons de evidência? Não. Você pode ter. O que acontece? A religião, ela vai aprimorar os seus sentidos, fazer você desenvolver aqueles sentidos, lapidar e entender, principalmente, o que acontece com você. Os sinais da natureza, os sinais espirituais, a interpretar seus sonhos, a interpretar os sinais que acontecem, fenômenos físicos, fenômenos espirituais, todos eles que acontecem com a gente e que sempre é uma grande dúvida na vida de todos, né? A incorporação, você para ser precisa incorporar? Não. Às vezes a sua mediunidade, o seu dom não é de incorporação, é de intuição, através da telepatia, através da conexão. Existem vários tipos e fatores que vão determinar cada ser humano. Isso te faz melhor que os outros? Não. Isso te faz diferente, porque todos nós somos diferentes com direitos iguais e também com um valor igual na Terra. Né? Às vezes a mão que consegue fazer uma coisa não consegue fazer outra, mas aquela outra de outra pessoa consegue fazer aquilo que você não faz, e elas se complementam. Nós somos seres que se complementam entre si. A gente devia parar de competir e agregar os poderes que cada um tem com o dos outros, que aí o nosso poder seria ilimitado na Terra como seres humanos. Mas isso, infelizmente, o ego nos separa. O que nos separa na Terra dos outros seres humanos e das pessoas é o ego, é a vaidade, é a soberba, é a vontade de ser melhor. Nunca olhar para o outro e admirar o que o outro faz sem tentar se comparar com você. O comparativo nos faz uma coisa muito ruim. Então os dons nascem com a gente. E a mediunidade é uma coisa que ela não é feita em série. A inteligência artificial vai poder imitar várias coisas na Terra, mas a nossa mediunidade não. Por quê? Porque nós não controlamos. Nós tentamos lapidar e se adaptar a eles, mas ela não é controlada. É como eu falo em vários vídeos. A comunicação com o mundo espiritual não é daqui para lá, é de lá para cá. O telefone de lá toca aqui, mas a gente daqui não consegue. Não é do jeitinho que a gente quer e como as coisas acontecem. E quando a gente tem visões, imagens, premonições, avisos, o que acontece, gente? Você pode mudar? Às vezes.
ou não. Só que os fatores, quando aquilo está predestinado e você tem essa evidência e você tem este aviso, existe sim uma pequena porcentagem de você alterar aquilo. Mas dificilmente vai conseguir, por quê? Porque tudo que vai acontecer amanhã é decorrência do que você já vem fazendo ontem, ontem e hoje. Se você recebe uma mensagem hoje e insiste ser a mesma pessoa dos últimos tempos e não muda radicalmente, dificilmente os avisos do astral vão conseguir te salvar de alguma coisa ruim que possa vir a acontecer, esteja ela sendo avisada antes. O que eu vou contar hoje, o relato de hoje é muito importante e foi algo tocante, chocante e que aconteceu aleatoriamente, independente do meu controle e talvez do próprio controle da pessoa que com isso aconteceu. Bom, a história começa o seguinte: há mais de uma década, quando eu vim para cá de vez para Itanhaém, quando eu adquiri aqui em Itanhaém o primeiro sítio, né, no caso uma chácara. Antes daqui do Recanto Rosa dos Ventos, dessas duas chácaras que compõem o sítio Recanto Rosa dos Ventos, antes disso foi comprada uma outra na mesma rua. Depois tem uma rua que atravessa aqui, atravessando a rua tem mais uma chácara e outra. Seria um terceiro imóvel na direção indo para o fundo da nossa rua aqui. E aí eu comprei a primeira chácara, que eu fiz uma negociação, comprei aquela primeira chácara, mandei colocar piscina, mas até então o sonho sempre foi trazer o centro de Umbanda, o terreiro, para um lugar onde houvesse árvores, onde houvesse água, onde houvesse natureza. E lá em Itapecerica já existia, tinha tudo isso, mas tinha aquela coisa da minha casa junto. Então nós tínhamos imóveis na Praia Grande, eu consegui a negociação de um dos imóveis da Praia Grande com essa chácara aí. Apareceu do nada, depois de um anúncio de décadas lá, ninguém nunca respondeu, apareceu na última hora, vim ver. Não iria nem comprar o imóvel, porque não tinha as quantidades de árvores e de coisa que eu queria. Tinha mais cara de um local de lazer, né? Uma casa muito boa, muito estruturada, tinha o lago, né? Um lago natural, mas não tinha as árvores que eu queria para poder fazer os meus assentamentos nas árvores sagradas. Mas gostei, minha família gostou, a gente acabou contando, começamos a reformar, fizemos e tal. E eu adoro pintar, todas as pinturas que vocês veem são todas feitas por mim, sou artista plástico, então eu sempre personalizo tudo do meu jeitinho, os imóveis. E ali eu pintei no portão de casa, em Ançã. Mais ou menos como está aqui, representada aqui, uma Yansan, mesmo, não Santa Bárbara, Yansan, um búfalo, tal, fiz assim, porque chamava Recanto Rosa dos Ventos, é em homenagem a Yansan, né, que o recanto já chamava lá, depois veio, aqui, o nome veio para cá quando nós fizemos a transição, vendemos aquela, por essa exatamente onde eu estou em cima, foi a troca que foi feita. Mas assim que a gente chegou, eu não montei nada espiritual, a não ser esses desenhos. O meu terreiro continuou sendo, meus atendimentos, todas essas coisas continuou sendo em São Paulo. Porém, o desenho chamava muita atenção. O que acontece? Uma mulher bateu no meu portão. A casa era muito próxima do portão, diferente das outras aqui do sítio, que era mais distante, mas a outra era bem próxima do portão. Então ela chamou e ela estava com o filho dela, que tinha uns 11, 12 anos. Só que ele era bem minhonzinho, bem pequeno. E ela também, ela é bem baixinha assim, preta, né? E bem baixinha assim. E o nome dela é conhecida como Baixinha mesmo, né? As pessoas chamavam ela de Baixinha. E aí ela bateu lá, tal, não conhecia ninguém aqui. Ninguém é mentira, conhecia algumas pessoas, né? Conhecia o vizinho do lado, o outro, uma outra que passava, mas essa, especificamente do bairro, assim, não conhecia quase. Era recém-chegado. Poucas pessoas sabiam. Sabia de televisão, por eu ser uma pessoa pública já há muitos anos, então sabia talvez alguma coisa, não sei. Por comentário e tal. Mas ela bateu lá, olhou e falou assim: o senhor trabalha o senhor é pai de santo, né, tal, não sei o quê. Eu falei: sou sim, sou pai de santo, tal. Eu vi aqui, então eu precisava muito de que o senhor me ajudasse. Precisava de ajuda. Eu falei: mas aqui não é meu terreiro, tal, aqui ainda não tem nada sobre isso. Não, mas eu preciso, tal. E aí a gente conversou e a gente acabou chamando ela, porque a casa era muito próxima, estava tudo aberto. Chamamos ela, minha mãe falou assim: isso aqui é um suco, aceita, tava eu e minha mãe e tal. E ela e tal, entrou com o filhinho dela e tal, conversando, e eu sem conhecer nada dela. E ela, eu queria que o senhor me ajudasse, Porém, gente, quando as pessoas começam com muito, eu quero que o senhor me ajude, tem homem na jogada. É homem, é isso, é aquilo, sempre é uma paixão, uma coisa, é desse jeito. Então, quem trabalha com espiritualidade já sabe que quase 100% ou é problema financeiro grave ou
a grande maioria das vezes, problema de amor. Correr atrás de homem. Aí antes que ela me falasse alguma coisa, eu falei assim, realmente, você tá precisando, eu vou deixar você entrar porque você tá precisando muito de ajuda. Você tá muito precisando de ajuda, você tá com problema sério, você tá carregando um monte de gente morta em volta de você. Minha mãe estalou um olhão assim, falou, que isso? Tá doido, Gil? Você nunca te vi falando assim, assustando as pessoas assim? Falei, fica quieta, mãe, pode deixar, sei o que eu tô falando. E ela também sabe do que eu tô falando. A ajuda que você quer não é essa que eu vou te dar. Você tá cheio de gente morta perto de você. Ela, não sei de nada, sabe sim. Você veio pedir ajuda aqui pra mim ou veio mentir pra mim, mulher? Mulher, que coisa é essa? Que monte de morto é esse do teu lado? Tem morto com faca, tem morto na bala, tem morto atropelado. O que tá acontecendo? Tem um monte aí. Tudo homem. Você tá com problema realmente? Você tá querendo saber de um? Seu problema é se resolver com um homem. Um homem muito errado, não é do bem. Ai, não, imagina, realmente eu tô. Mas ele é até evangélico. Que evangélico nada. Isso aí é só disfarce. É um moleque novo, problemático, e tá junto com outro cara com sangue nos olhos. Olha, você tem morto com faca, você tem morto na bala, você tem morto aí de tudo quanto é jeito, você tem até morto atropelado aí perto de você falando. Mas o que foi morto na faca é o primeiro que tá aí rodeando você. Ele não vai permitir que ninguém fique perto de você, porque o alvo dele é buscar você. Minha mãe ficou aterrorizada, porque nunca me viu falando nesses termos com esta clareza de detalhes para uma estranha, completamente estranha. Falei, você tá se esquivando por quê? Vai mentir para mim ainda? Bateu no meu portão e não quer ouvir a verdade? Você sabe muito bem quem é ele. E ele quer se vingar. E ele não vai deixar você quieto. E esse cara que você tá, toma muito cuidado, porque ele vai acabar matando você. Você não pode entrar em lugar que tenha bebida, vício, nada disso. Que nesses lugares ele vai reinar, onde ele pode, onde ele governa, onde ele cria força. E esse cara que está com você, se você tiver num lugar como esse, ele pode fazer mal para você. Toma cuidado, porque você tem 2 filhos iguais. E ele vai atormentar a cabeça de um filho. Cuidado com isso. Porque se você for num lugar de vício desse, vai dar algo terrível e ele vai acabar levando você. Você vai ter que correr disso e correr desse rapaz. Porque esse rapaz tá com problemas assim, assim, assado. Ai, mas ele é evangélico, não sei o que, eu não sei direito. Falei, bom, você quer me ajuda ou você vai continuar mentindo pra mim? Me fala aí quem são as pessoas. Você sabe muito bem quem é essas pessoas que morreram. É, minha mãe chocada em Cristo, assim. E o menino dela cutucando uns olhão e cutucando ela e falando, mãe, conta pra ele. Aí o menino fazia assim, né, cutucava ela e ela, ai, para. Aí ela fez, então, sabe, meu primeiro marido morreu, arrumou umas encrencas aqui num bar que tem aqui na outra rua, lá embaixo, hoje é a casa de ração, mas na época, hoje não é mais. Na época era um bar mais antigo aqui, e aí ele foi morto na facada, na traição. Depois, aí eu tive um outro tal, assim, aí ele tomou um tiro e morreu. O meu sobrinho, que me ajudava muito tal, acabou sendo preso, depois ele saiu tal. Quando ele foi atravessar aqui a pista, ele foi atropelado e morreu. E aí foi contando exatamente as pessoas que eu falei que estavam junto dela. Primeiro, depois o outro namorado, que foi pego na bala, assim assado, porque foi fazer isso e aquilo. Aí eu falei, tá vendo? Aí minha mãe ficou assustada, como que você sabia essas coisas da vida dela? Eu falei assim, mãe, não sei quem está me falando aqui. Ela bateu no meu portão, alguém respondeu para ela. Só sei que se essa mulher não seguir a risca o que eu falei, ela vai embora.
E eu falei pra ela, falei, ó, mas eu queria saber se o senhor me fazia alguma coisa pra poder trazer ele de volta, porque ele tá querendo me deixar, eu gosto muito dele, e ele é bom, ele tá frequentando a igreja, tal. Ele só, o problema dele é a má companhia, é o sobrinho da fulana, o sobrinho da fulana é ele que não é boa coisa, ele que realmente tá levando ele pro mau caminho, eu falo pra ele não tá andando com isso, meus filhos, eu tenho mais, não só esse, como eu tenho mais dois filhos gêmeos, né? E um deles não suporta ele, não gosta, fica brava cada vez que me vê com ele e tal. Tá vendo? Eu não conheci a mulher. Falei que ela tinha dois filhos iguais. E foi assim, foi saindo, gente. Não fui eu. Não foi eu que conectei, não foi eu que vi, não foi das cartas, não foi na mão. Foi ali. Ela chegou, aquilo saiu, foi falando, sabe? Não tinha aqui, não foi raciocínio, nada. Esse é o dom. A canalização, ela vem, você não tem como filtrar. Aí tal, ela terminou de tomar o suco tal, assim, ficou meio sem graça. Falei, olha, não vou te ajudar a trazer esse cara, porque tá falando, corra deste cara. Você não quer viver, mulher? Você não quer se livrar disso? Você tem uma parcela de culpa. Esse primeiro, ele tem um problema grave com você. Eu não sei qual é, mas ele tem um problema grave, que ele quer se vingar. Eu não sei o que você fez pra ele. Mas ele tá preso aí e ele atrai tudo. Tudo quanto é algum que morrer ligado a você, ele vai segurar na terra ali pra ficar ali no exército dele. Ok. Ela meio sem graça, mesmo assim, ainda insistiu, querendo que eu fizesse um trabalho pra amarrar o rapaz. Eu falei, não faço amarração, sou contra, entendeu? Eu sou um sacerdote espiritual, eu não sou um feiticeiro, não faço esse tipo de coisa, não vendo trabalho, não vendo nada disso. Problema de quem faz. Não é uma crítica, mas eu uso o meu dom. Eu sou religioso, não sou um feiticeiro, um catimbuzeiro, nada disso. Não uso o meu dom dessa forma. Eu uso na parte religiosa. Ok, passou isso, ela foi-se embora, tal, acabou. E aí nós viemos, na época nós morávamos de vez aqui, então subimos para São Paulo, tal, ficamos acho que uma semana, duas, não sei, uma coisa assim, e voltamos. Quando nós voltamos, eu encontrei com um vizinho, adora, conhece tudo aqui, fala de tudo aqui. Super bem informado, né? Uma pessoa aquela que tem informações privilegiadas. E ele pegou, virou pra mim, encontrou comigo na esquina e falou assim: escuta, a baixinha teve na tua casa, né? Falei, quem? Eu já nem lembrava mais, gente. Quem? A baixinha, aquela assim, assada, ela teve aí. Falei, teve uma senhora, chamada, o apelido dela é baixinha e tal, conversei com ela. Então. Falei, mas como é que você sabe? Porque ele olhava pelo buraco do muro. Então, você nem sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Baixinha morreu. Eu falei, o quê? Mas morreu como? Então, ela estava no bar com o cacho dela, um moleque mais novo aí, que estava desandado, anda com outro desandado aí, estava com ele no bar, o filho dela, gêmeo, um dos gêmeos, chegou, ficou muito bravo, começou a discutir com o cara começou a discutir com ele, o cara pegou um copo que estava na mão, rumou para atacar nele, pegou nela, aqui atrás o copo, pegou aqui, machucou ela feio com o copo ali, aí tal, ele pegou, largou, fugiu lá, largou, aí foram socorrer ela, ela não quis, ela disse, não, deixa, já tá bom, depois eu faço curativo e tal, saiu, foi para casa, não quis ir pro hospital, não quis nada, 3 dias, passou mal, quando levaram pro hospital, a ferida já tinha bicho, 3 dias, já tinha bicho, ela já tava, foi mal entrar no hospital, morreu. Aí eu fiquei chocado, gelado. E a gente tá correndo aí a boca que você tinha avisado ela, correndo isso, correndo aquilo que você tinha avisado, que você tinha falado, que o filho dela tava junto, o mais novo tava junto, ouviu tudo, falou, tal. E aí ela se foi, ela não ouviu. Assim, foi chocante, gente. O que isso ajuda? Mostra o que é o dom. Que a gente não tem domínio sobre ele. A gente tem que tentar. Por isso, quando falava, você entra para uma religião para se desenvolver. Exatamente isso. Para se desenvolver, para policiar, para não fazer o mal, para não usar da maneira errada, para saber lapidar, para saber o que é um aviso. Ela veio me buscar uma ajuda, eu consegui dar ajuda para ela, mas ela não quis seguir. Ela estava cega naquela obsessão de prender uma pessoa ao seu lado. Porque
Só interessa amarrar fulano, ciclano e beltrano. Gente, quando alguém não te quer mais, mesmo que você o queira, liberta. Autoestima é muito importante. Amor próprio é muito importante. Ficar com quem não te ama, forçar uma situação, hoje por obsessão, amanhã pode ser completamente a sua ruína, a sua derrota. O relacionamento acabou, acabou. Respeite-se. Você vai sofrer? Vai. Mas com dignidade. Vai passar. A pessoa certa vai chegar para você. Porque você tem que ficar com seus pares. Com quem te ama. Não, amar sozinho não existe. E muito menos forçado. Você fazer um trabalho, alguma coisa assim, se eu aceitasse aquilo, eu ia passar por cima do principal, que era a negatividade que estava com ela. O que acontece? Qual era a história? Morreu aí a história? Não. Encontrei depois com uma outra pessoa, uma outra mocinha aqui e tal, mais bem informada ainda. E aí ela me encontrou. Ai, pois é, você viu o que aconteceu com a baixinha, assim, assim, assado, tal, tal. Falei, pois é, né? Ela passou. Ai, tá todo mundo falando que. Tá todo mundo aqui no bairro com medo de você aí, e porque diz que você é daqueles macumbeirão mesmo, que você previu as coisas dela tal. Aí eu falei, tá, não, então. Aí ela falou, mas como é que aconteceu? Falei, tá bom, aconteceu assim, você já faleceu, né? Aconteceu assim, assim, assado, tal. Ela falou, então, o que corre aqui há muitos anos é que esse primeiro marido dela batia nela muito, batia nos filhos, e ela fez um acordo com um outro pessoal e pediu para encomendou a subida ou a descida do meliante, do indivíduo. Então, qual era a dívida que o cara queria cobrar? Era isso. Ela pediu, ela comprou a passagem dele antecipada, né? Ela comprou a passagem dele antes, com os amigos dos amigos, né? E providenciou a viagem dele mais cedo. E ele não foi, ficou. E ficou para se vingar. Tanto é que o outro marido morreu na bala. Aí, quem ficava, tava o tal do sobrinho, que foi atropelado e que primeiro foi preso, tal. Será que o sobrinho também não tinha uma história ali? Ninguém sabe. Todo mundo que se aproximasse ia acontecer. Até ele levar ela. Na última história que tava, porque a vingança era com ela. Então ela já me contou, cantou a bola, que corria a boca miúda, que quem tinha encomendado a passagem do primeiro, que tinha sido morto na facada, tal, que ela falou, do primeiro marido, que realmente ela sofria muito abuso doméstico, tal. Foi isso que aconteceu. Então, gente, o que a gente tira sobre isso? A energia, a história, a mediunidade, ela é excelente. Mas a interpretação e como você vai fazer e em que área vai atuar é muito importante. É uma responsabilidade tremenda, entendeu? Tremenda de você falar, palpitar ou dizer alguma coisa. Então, você esteja usando oráculo, incorporação, passe, qualquer coisa, que você tenha domínio da situação, ou que seja uma entidade, saiba doutriná-la e pôr medidas, né? Limites, porque você precisa ter uma coerência quando atender qualquer pessoa ou aconselhar alguém. No caso, eu fiz o melhor possível, eu disse, fique longe disso, longe daquilo. Ela não adiantou, ela insistiu, ela ignorou uma ajuda que ela mesma pediu. Então, a gente podia ter eliminado, podia ter salvo ela dessa, ela podia ter feito algum tipo de cerimônia de libertação, algum trabalho para retirar estes eguns, esse vagante, esse obsessor de cima dela, né? E se retratar ou tentar trabalhar com perdão, com o astral, pelo aquilo que fez errado. Tentar reavivar, né, o seu perdão, a sua história. Não. O interesse dela era o prazer, era estar com fulano, era pegar o novinho. E aí o que aconteceu? Detalhe. Cadê o novinho dessa história? Pois é. Passaram-se um tempo, eu adquiri aqui o recanto e adquiri o outro portão. Cresceu-se muito a história, né? Visualmente, eu já falei em outros vídeos. As pessoas acham que eu sou muito abastado financeiramente, que eu tenho muito aqué, muito din-din, muita coisa assim. O que não é verdade. Eu trabalho pra caramba e trabalho pra pagar e pra manter as coisas. Não tem sobrando, não, pelo contrário. Falta muitas das vezes. Se eu pudesse, eu cuidava melhor, mas não é fácil. Não é fácil, tá difícil.
Mas as pessoas crescem o olho, porque todo mundo vê as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Entendeu? Então é muito fácil ver tudo lindo. E eu não gosto de postar desgraça, eu não gosto de colocar, fazer meu Deus me ajude, detesto fazer a vítima, nada disso. Então todo mundo cresce o olho com imóvel, com coisa, tudo, então cresceram o olho. E aí disse que eu fiquei visado por esse carinha do mal que estaria aqui. Esse cara, antes de eu comprar um dos sítios aqui, invadiu aqui, porque estava meio abandonado. Quando eu comprei, estava abandonado. Um dia eu vou mostrar o antes e depois de como começou o Recanto Rosa dos Ventos aqui, que eu comprei, era um imóvel caro, muito bonito, porém estava abandonado há anos, que a última caseira, como não foi paga pelo cara, saqueou tudo. O que ela não saqueou, ela quebrou. Então, o mato estava cobrindo tudo. Então, a gente comprou assim. Só que este fulano, junto com o outro, vieram se esconder aqui, morar aqui dentro. E aí foram denunciados, eles saíram logo em seguida, eu comprei. E acho que na cabeça deles ficou que eu denunciei que eles estavam aqui. E não foi, eu nem sabia, foram denunciados antes, que eu nem me ligava. Só que na sequência eu acabei comprando aqui, fazendo negócio, comprando os dois, reformando e tal. Esse cara ficou mirando eu. O que acontece? Seu tranca-rua veio em terra, numa gira, assim que abriu o terreiro aqui, ele veio numa gira, e falou, olha, ele me chama de menino. O menino tá avisado para ser levado. Querem levar o menino para extorquir dinheiro. Mas eu vou proteger. Esse já tá fazendo hora aqui, já tá pedindo a saída dele daqui, da terra. Eu só vou desviar para que ele não faça mal pro menino, só vou defender. E ele vai saber o que aconteceu na porta de entrada, na encruzilhada, por uma menina que fala muito. Beleza. Assim ele deixou o recado para todo mundo. Ok. Tô saindo no portão daqui, encontro a menina que fala muito aqui. E ela fala, ai, você sabe fulano? Todo mundo por nome. Eu falei, pô, não sei. Não tenho amizade com ninguém. Eu tenho amizade com você, com outro. Mas não sei o nome de ninguém aqui. Né? Pela minha religião, por ser cigano, eu evito. Porque quem quer chegar até mim, eu venho de bom grado. Mas eu não vou, eu não sou popular assim, em volta, já porque eu sei das limitações. Eu sei o quanto as pessoas são preconceituosas comigo. E essa região aqui tem muito evangélico e eles são realmente cruéis, às vezes, com pessoas que não são da mesma fé. E então eu me preservo. Né? Aí ela falou, não, então, sabe o que aconteceu? Disse que ele estava com planos já acertado, ele e o outro. Sabe o que matou a baixinha? Estava juntado nele e ele... Desde que ele invadiu aqui, que ele foi denunciado, ele estava sumido. Aí ele disse que os planos dele era sequestrar alguém daqui, porque que disse que essa pessoa tinha muito dinheiro. Quer dizer, ela já estava dando a letra de que era eu, né? Aí eu falei assim, é? E o que aconteceu? Ainda tá querendo sequestrar essa pessoa? Não, você não sabe. Eles entraram numa chácara lá no Jardim Coronel, que é um outro bairro lá mais perto do centro. E aí o velho reagiu, eles passaram o velho, e aí os filhos do velho veio, já descobriram quem era, já foram, já encomendaram e já deram fim nos dois. Eu fiquei... Falei, é? Então já foi, e já, os filhos dele vieram, já direto, já foram em cima, já descobriram quem era, já puxaram quem era, tal. Aí foi e tal. Gente, eu contando, parece que eu moro num lugar super violento. Pelo contrário, isso aqui é um sossego, é um marasmo, é muito tranquilo. Tanto é que a última história de pessoas assim, nesse tom, sumiram daqui. Que é o que mesmo que acontece, porque como aqui é tudo chácara, todo mundo conhece todo mundo, tem delegado na minha rua, tem isso, tem aquilo. Nessa rua aqui, antes, tem uma casa que foi da Xuxa. A Xuxa ia construir o parque aquático aqui também, aí embargaram e ela tinha uma casa no final dessa rua aqui. Então, assim, são pessoas muito boas, é um lugar todo só tem sítios, chácaras, assim, não tem propriedades menores, né? Isso são pessoas de entorno ou que trabalham nas propriedades grandes aqui, pessoas que trabalham nas propriedades que circulam mais e que tem essas notícias todas. Então, mas é muito, muito, muito tranquilo, assim, em relação a assim, claro, tem problemas em todos os lugares, mas esse era uma laranja podre. Era parente de uma das pessoas bem conhecidas aqui, tudo assim, mas parente, a pessoa não tem nada a ver, é uma família boa,
entendeu? Família boa, conhecida aqui, mas tem sempre uma laranja que estraga. E esse cara era do mal. Foi um dos últimos que encomendou. E outros que vêm e começam a fazer com pequenos coisas assim nas residências, ou qualquer coisa assim, rapidinho, ó, some do mapa. Eles dão um jeitinho de sumir aqui. A gente se preserva muito aqui, então não consegue se criar. Graças a Deus. No meu caso, eu tenho meus guardiões que me protegem muito. Então, o que aconteceu? No final da história, todos tiveram a passagem marcada e o horário cumprido da viagem. Foram que foram de arrasta legal para o outro mundo. E o que eu falo, gente? Essa é a questão assim. Ah, Gil, você é uma exceção, tudo que acontece é um milagre, você é o todo-poderoso. Não, gente, não sou. Isso é muito mais natural do que acontece. Todo mundo tem uma mediunidade, todo mundo tem um sonho premonitório, todo mundo tem um momento, uma história, uma coisa assim. Os que não têm, talvez sejam tão fechados energeticamente, porque tem medo, talvez o medo ou a ansiedade trave um pouco a sua vidência. Mas as coisas vão acontecer, a comunicação e a tua atuação vai ser em outra área. Porque somos, assim, diferenciados. Mas comigo acontece. Bate na porta, acontece isso mesmo. Então, é muito importante ouvir os sinais. E se você é uma pessoa que tem esse canal aberto com a espiritualidade, filtrar. Saber como contar, como falar. E outra coisa, você não é responsável pelo que o universo tem marcado. Você dá o seu recado. Se a pessoa ouviu, bem. Se ela não ouviu, amém. Porque... não, você fez a sua parte espiritual, você não guardou para si. Então não se sinta culpado, não se sinta responsável, por que caiu na minha mão, não tem esse porquê. É porque você tem um dom, e esse dom tem que ser exercido. Quanto mais a gente corre dele, mais ele corre atrás da gente. Então é melhor aceitar e doutrinar, entender o que acontece com você, entender a si mesmo e os seus dons, e para o que você veio fazer na Terra, é o fundamento da nossa vida. É a chance de ser feliz, é nos respeitando quem nós somos, aquilo que nós temos, e tentando lapidar e entender. Por isso que a gente não pode ser tomado pela religiosidade dos outros. A gente não pode ser medido pela fé que nos impõe. A fé tem que vir de dentro para fora. Você tem que se adequar, você tem que conhecer, ela tem que falar com você. Ela tem que comungar com você, a religião que você vai, com aquilo que está aqui, com seus valores, não com os valores que é imposto. É muito importante a naturalidade nossa. O que acontece? Dons mediúnicos atrapalham, você perde eles. Você pode perder? Pode. Pode adormecê-los? Pode. As religiões fazem isso. O batismo nas religiões de evangélicas, matriz africana, o que for. Sempre quando você entra para um ato religioso e ele tem um ritual, ele pode apagar ou adormecer os seus dons. De uma certa forma. Se eu saio da Umbanda, vou para o Candomblé, eu vou deixar de fazer muitas coisas, porque os dogmas de lá impedem que você tenha práticas com as entidades da Umbanda. Impedem. Não adianta falar que não, que impede. É assim. A receita de lá. Senão não é Candomblé raiz. A Umbanda, a mesma coisa. Você entra para a Umbanda, você tem X coisas a fazer e tem X coisas que não vai mais fazer. Você vai para o catolicismo, você tem que ver os dogmas e X coisas não vai. E aquilo repele no astral. Você fica tolhido daquilo. Você se batiza numa igreja protestante, evangélica, a mesma coisa. Sua vidência, suas coisas... é toda calada, é toda ceifada. Para voltar e fazer, você tem que fazer novamente batismo, fechamento de corpo, abertura de anjo da guarda, tudo, resguardo, e assim mesmo talvez não volte ao normal como está. Eu tenho todas as minhas coisas ali, porque eu nunca troquei de religião. Eu nunca modifiquei. Eu nunca pulei de galho em galho. Né? Esse é o problema de quem vai pingando em todas. Eu acho que você pode conhecer sobre todas. Virar adepto só em última instância, quando você tem certeza total. Do contrário, nunca se convertam hoje para desconverter amanhã, para pular para outra. Vai e volta, vai e volta. Isso destrói o nosso campo mediúnico. Destrói a nossa naturalidade. Destrói os nossos poderes nascidos naturalmente com a sua estada na Terra, com a sua chegada. Né? Você atrapalha muito isso. Tente se conhecer, aceitar quem é você e desenvolva isso para usar da melhor maneira possível. Não como um fardo, e sim nem como um karma, e sim como um dharma.
né? Como uma dádiva, como uma bênção, né? Os poderes que nascem conosco são bênçãos que tá. Mas em outras religiões, é o demônio, é maldição. Então é muito fácil. Sabe o que é isso? É inveja, porque a pessoa não tem essa condição que você tem e ela quer que ninguém tenha. Então por isso que você vai nessas religiões tosca, eles acabam, né, e te demonizam. É o demônio, é isso, aquilo. Não, não é. É físico, é clarividência, é telepatia, sabe? É força mental, é viagem astral, é desdobramento de corpo, é tudo isso que tem e que são possibilidades que todos nós temos para fazer. Podemos desenvolver e lapidar. Bom, meus amigos, a série Mistérios de hoje, contando esse passo a passo, fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu quero que você me responda. Isso acontece com você? Você sente assim também? Você já passou por situações dessa? Você já teve sonhos premonitórios? Você já falou coisas e depois aconteceu? Conta pra mim, escreve aqui nos comentários. Dá o seu parecer também, o seu testemunho aqui. É muito importante. E lembrando, você já se inscreveu no canal? Você já ativou o sininho e colocou todos para você receber todas as mensagens direitinho aí? E tem a possibilidade de hypar, ajudar esse canal a crescer. Faça isso agora. E vamos aqui manter o Palavra de Amigo de pé, crescendo cada vez mais. Agradecendo também que ultrapassamos 25 mil inscritos, com a fé dos orixás que estão aqui ajudando. É muito importante, gente, a gente fazer este canal crescer, porque daqui sairão muito mais informações. Eu vou receber as informações de vocês e passar e conversar. É gente falando pra gente. É muito importante. Quando a gente fala de atitudes, como eu contei hoje, a gente remete aos orixás que cuidam da vida e da morte, que é Nanã e Obaloê. Obaloê é o rei, o dono da terra, que recebe os mortos. Nanã é o barro que molda a vida, que sempre volta para a lama. Ambos trazem o poder da vida e da morte. Então, quando a gente tem mensagens, eles podem interceder, dizer fica ou vai. É o momento ou não é o momento? O momento foi acelerado ou não? São orixás, né, mais velhos e orixás que carregam o poder tão forte que o máximo de respeito que você já tem por ele só é o mínimo que você está fazendo. Tem lugares onde as pessoas cultuam, né? Nossa Senhora da Boa Morte, representando Nanã, que para muitos é Santana, outros que têm comunidades inteiras, assim, o Baloé, o Molu, que são duas partes de um, né? E aqui em Ansan, ela que, depois que os espíritos vêm e vagam, ela que toca os espíritos, os eguns, os espíritos vagantes. É o vento de Ansan, né? Ela vai tocando eles assim para os lugares certos. Ambos reinam na Calunga. Calunga é onde recebe a última morada, que seria o cemitério. Ambos são espíritos que você tem que saudar. Como Ogum, que também é o dono dos caminhos. Então também a passagem para o outro lado também é um caminho. Então a porteira para o solo sagrado, onde fica a última morada, quem reina é Ogum de um lado, Exu do outro. Exu é o grande... onde você não tem Exu, não tem orixá, não tem comunicação, você não fala com baixo, com cima, com nada. Exu é a boca que tudo come, que tudo fala. É a língua, fala todas as línguas, é o comunicador, é o mensageiro entre os mundos. A força das águas doces de Oxum e Iemanjá, a mãe de todos. O mar, por que a mãe de todos? Porque o mar que acolhe, que banha todos os continentes. O que rodeia todos os continentes? O mar. Então Iemanjá é o mar, ela é a mãe de todos, ela comunica entre todos, ela é aqui, banha todas a costa de todos os continentes, então ela abraça todos os povos. Então é muito importante saber um pouco disso. Para quê? Porque a gente não pode ser hipócrita, a gente não pode ser preconceituoso quando fala de orixá. É macumba, é isso, eu tenho um dom assim, é do demônio. Para com isso, gente. Vamos abrir a cabeça e conhecer sobre as coisas, saber sobre a história mitológica dos orixás, saber sobre os elementos que eles carregam, o que é, o que não é. Para de empobrecer a situação, deixar ela miserável, feia, né, chula, como a linguagem popular. Você não entende, não fale sobre. Estude sobre, antes de falar e ter qualquer opinião e força disso.
Muitas pessoas ficam revoltadas, às vezes, quando eu falo da manifestação das pessoas e dos terreiros hoje em dia, e da sujeira que fica nos lugares, e está. Ai, a gente não suja, ai, a gente não incomoda, ai, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Gente, são atividades religiosas. Atividade religiosa é feita dentro dos templos. Hoje em dia, principalmente, 2025. Atividade religiosa, ela tem que ser. Você vai fazer em local público, você tem que consultar, se você for um bando de candomblé, consulta a sua federação, se ali pode, se não pode. Ah, não sou federado, vou fazer de Alegre. Então um lugar, pelo menos, que seja deserto, que não esteja habitado. Praia, local de veranismo, cachoeira, onde as pessoas, turísticas, onde as pessoas estão, não tem cabimento, não cabe isso. Energeticamente, não flui. Você incomoda, você não tem como se comunicar com o seu sagrado com o profano em volta. É por você mesmo que você não tem que estar num ponto turístico fazendo uma gira ou colocando ali coisas ali, elementos de oferenda, onde tem circulação de gente o tempo inteiro. Não tem, energeticamente não funciona. Além de você estar poluindo e sujando. Ah, eu deixei só a vela. A cera da vela vai ficar. Quer acender uma vela? Espera ela queimar. Termina ali, arrasta e vai embora. Não deixa nada para trás. Ah, pus uma bebida, botou no copinho de plástico? Botei no alguidar, barra. Não, o barro é cozido. Ele não vai desfazer, ele vai ficar ali. Né? Deixou o vidro, vai quebrar, vai sujar, vai machucar. Depois, quem vem tirar? Você tem que sempre pensar que você está oferecendo alguma coisa. Quem vem fazer a limpeza depois é o santo. Você vai estar desagradando ele, deixando a natureza dele suja. E gastando seu dinheiro com uma coisa que é só fictícia na cabeça. O elemento, as coisas que vão nas oferendas são de outra forma. Como elas são recebidas, despachadas, processadas e feitas, é totalmente diferente. A gente tem que ter outra consciência. 2025, não pode. Ah, eu tô ali, mas eu vou naquele lugar, tô incomodando, as pessoas estão se divertindo. Ah, não, tô tudo me assistindo, me aplaudindo. Não, não tá. As pessoas só não estão falando mais e reclamando do que está acontecendo, porque as pessoas deturpam as leis. Por exemplo, você falar disso ali, de um terreiro, num lugar turístico, incomodando os banhistas, as pessoas que estão em volta, se alguém falar, você vai lascar um celular numa câmera e vai ficar gritando intolerância religiosa, intolerância, intolerância. Calma, gente. A intolerância existe muito, é grave, é problemática. Mas quando você invade um local explicitamente público para fazer a sua fé, aí você está errado, não é intolerância. Você está colocando o sagrado misturado com o profano. Entendeu? Você está sendo intolerante com a sua fé. Você está sujando ela. Então, temos que pensar e ver realmente o que a gente está fazendo. Se aquela gira, se aquele trabalho está agradando aos orixás, ao espiritual ou ao seu ego. Ou você quer plateia, ou você quer desfilar de roupa de santo, da close, ali nos lugares públicos. Incomodar. Você já pensou a energia negativa que você está trazendo para você, quando na verdade vai fazer uma gira, vai fazer uma oferenda, uma entrega, ela teria que ser altamente produtiva, altamente energeticamente, sabe, uma força linda, divina, quietinho, bonitinho, no segredo. Se você vai e incomoda tudo que está em volta, você vai trazer aquela incomodação para você de volta. Você vai transformar aquela egrégora de luz numa egrégora de sabe, ruim, oposta, de maldições. Por quê? Porque o povo não entende o que você está fazendo, não aceita, não respeita. Você está provocando as pessoas. Ah, eu estou impondo, eu estou lutando sobre isso. Ok, podemos fazer isso de outras formas. Principalmente não cometendo atos dessa forma. É lindo, gente. Todas as minhas entidades, todas as vezes, sempre pedem um local isolado para fazer as coisas. Nunca explícito em público dessa forma, misturando gente berrando de biquíni ou isso, ou tomando cerveja, ou bebendo, ou cachaçando, falando palavrão, ou tocando som alto, uma coisa. Eu sempre vou invadir. A festa de fim de ano de Iemanjá, ela é muito agressiva, entendeu? Ela é uma mistura, mas é um dia autorizado à praia a todos fazerem. Então, assim, e às vezes não é. Mas ao mesmo tempo é uma poluição, uma loucura. Se eu sou uma entidade, eu vou ficar preocupado ali, cadê meu médium? Não vou saber quem que eu vou incorporar. Porque é tanta da gente, é tanto do batuque, é tanta gente fazendo ao mesmo tempo, confunde a cabeça. Lá em cima do plano astral tem que pedir também todo um direcionamento ali, toda uma logística para acontecer. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O ego mata sempre o dom.
tá? O ego mata o dom. Então, o dom, ele tem que ser respeitado e tem que ser o mais natural possível. O mais respeitado e natural possível a ser feito. Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. E se você chegou até o final deste vídeo e quer mostrar para mim que é muito importante que você assistiu até o final, a palavra-chave é mediunidade ou dom. As duas palavras-chave, mediunidade ou dom. Escreveu isso? Eu vou saber que você assistiu até o final e que está sempre maratonando nossos vídeos e seguindo aí. Escreve aí para mim, eu respondo todos. Posso demorar, mas eu vou responder você, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês e eu fico por aqui com a força dos orixás e tchau, tchau. Axé! Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.